Fala galera, passando aqui para bater um papo com vocês, falar um pouco do que Deus ele tem falado ao meu coração nesses dias. Esses dias Deus ele me levou a cavar, a buscar sobre a reconstrução do templo, o templo de Zorobabel. A saber que Davi ele estava em seu palácio, palácio de cedro, um palácio muito fino, um palácio cheio de riquezas, luxo. E ele via que a Arca da Aliança do Senhor ela estava em uma tenda, né? E ele desejou construir um templo em honra ao Senhor. Só que Deus ele repreende Davi de construir esse templo. E ele fala: Davi, desde que eu saí do Egito, eu tenho andado de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Então, irmão, a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente pensa, mesmo que o intuito disso seja glorificar o nome do Senhor, isso significa que a gente vai ter a aprovação de Deus, né? Porque a gente precisa entender e precisa buscar a orientação de Deus. Davi desejou no seu coração fazer aquilo para Deus, mas não era da vontade do Senhor que ele edificasse um templo. Aí a Bíblia diz que Deus ele dá a orientação para Davi, fala que ia permitir que Salomão, filho de Davi, construísse um templo, e Salomão constrói um templo lindíssimo, um templo muito belo, e um templo cheio de riqueza, cheio de ouro, prata, madeira de acácia, tudo da melhor qualidade. Só que esse templo, ele, passados os anos, ele é invadido pelo rei Nabucodonosor por causa da atitude do povo. A Bíblia diz que o povo ele se corrompe, que o povo ele sai dos caminhos do Senhor e ele começa a desagradar o seu Deus, o nosso Deus. E isso permite com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invada o território de Jerusalém, ele destrói os muros, destrói o templo, acaba com tudo e leva o povo ainda para o exílio babilônico. Só que depois de um grande período, lá na cidade da Babilônia, a Bíblia diz que o Império Persa, ele também acaba invadindo a Babilônia e o rei Nabucodonosor ele perde o reinado, a sua dinastia, né, a sua descendência perde o reinado para o Império Persa. E Deus ele levanta um homem por nome de Ciro, que ele era rei da Pérsia. Se você for estudar a biografia do rei Ciro, você vai ver que desde a sua infância, Deus ele tinha um propósito através da vida dele, porque o seu avô, quando Ciro nasceu, ele recebeu uma promessa, e a promessa era que ele seria grande e ele dominaria muitas nações na Ásia e no mundo. E isso gerou uma inveja, uma ira no coração do seu avô, que procurava matá-lo, porque Ciro tinha um propósito, uma promessa muito grande de ser maior que ele. E isso gerou no coração dele uma ira, uma inveja, um ódio. Sabe, muitas das vezes tem pessoas na nossa trajetória, na nossa caminhada, que vai nos odiar pelo simples fato de Deus nos prometer grandes coisas. Talvez eu estou falando para pessoas que vão estar me ouvindo, que têm grandes promessas do Senhor, mas sofrem grande perseguição e não entendem, não compreendem. Você sofre isso porque você tem promessas grandes do Senhor. Não tem como eu ter promessa grande e não sofrer perseguições. Isso faz parte do processo e do propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Então assim, Deus levanta Ciro como rei da Pérsia. Ciro ele bate um decreto e ele ordena que o povo voltasse para Jerusalém e começasse a reconstrução do templo de Salomão, que não era mais templo de Salomão porque tinha sido destruído. E agora o povo volta com o sacerdote Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, volta o povo. Só que o interessante é que foram exilados 10 tribos para a Babilônia e só voltaram 50 mil pessoas, né? Porque lá no Império Persa, eles permitiam que tivesse cultos em adoração a Deus, mas não era permitido que tivesse sacrifícios. Então o povo vivia meio que uma meia verdade, porque podia fazer algumas coisas, mas não podia fazer outra. E, irmão, cá para nós, não adianta viver meia verdade, não adianta viver, eu oro, eu leio, mas eu queria fazer isso. Irmão, não adianta. A gente precisa se entregar por completo ao nosso Deus. O sacrifício talvez seja uma das coisas mais importantes
e o povo estava proibido. Eu sei que tem aquela passagem que diz lá, é melhor obedecer do que sacrificar, mas também é importante sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu eu, sacrificar os meus desejos para viver a vontade do Senhor. Então, o povo volta, 50 mil pessoas, se não me falha a memória, e o povo começa a reconstrução desse templo. Só que a Bíblia diz que o governo persa, ele dá uma ajuda, ele permite que Zorobabel entre lá e pegue tudo aquilo que Nabucodonosor levou, os ouros, tudo aquilo que Salomão tinha colocado lá. Só que mesmo assim, o povo não tinha a mesma riqueza para reconstruir um templo da mesma magnitude que Salomão construiu, porque o império de Salomão, o reinado de Salomão, na verdade, ele era um reinado muito próspero, muito abençoado. Só que nos dias de Zorobabel, sacerdote, essas riquezas elas não existiam mais, porque o povo ficou muito tempo no exílio babilônico, que normal, o povo ficou meio sem recurso. E aí o templo chega um determinado momento da construção dele que o povo começa a desanimar, que o povo começa a se entristecer, porque o povo sabia que não teria como construir um templo na mesma magnitude que Salomão construiu. Isso gera uma tristeza dentro do coração daquele povo, né? E eu preciso te dizer uma coisa, não olha para o que o outro já fez, não olha para o que outras pessoas já fizeram, se foi grande, se foi bom. O que Deus vai te dar é suficiente para você fazer do seu jeito. É por isso que Deus, no meio da reconstrução, ele levanta 2 profetas, aleluia. Ele levanta o profeta Ageu e ele levanta o profeta Zacarias. Vocês conhecem essa história? Ageu pega a palavra, Deus dá uma palavra ao profeta e ele fala, olha, vocês viram a glória desta primeira casa, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. O intuito de Ageu era encorajar o povo, era despertar o povo, e a voz do profeta era a mesma voz de Deus falando com o povo. Então ele fala, olha, esforça-te sacerdote, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo, porque vocês que viram essa primeira casa na sua glória, saibam que a glória desta última casa, dessa segunda casa, será muito maior do que da primeira. Sabe, irmão, talvez você já esteve em palácios, talvez você já teve um bom carro, talvez você já teve um bom trabalho, talvez você já teve uma boa formação e talvez isso não volte mais para a sua vida, talvez isso não aconteça mais, e eu preciso te dizer, mas uma coisa é certa e eu te digo, a glória que Deus vai revelar através dessa sua vida, a glória que Deus vai revelar através da tua vida será muito maior. Teu trabalho não pode ser mais o trabalho que você sonhou, mas Deus vai te dar glória, vai te dar uma glória muito maior. Talvez a casa não é uma casa que você já teve, mas a glória do Senhor será maior nessa casa que você tem hoje. A glória dentro da tua família será maior, a glória dentro dos teus projetos será maior, a glória dentro da faculdade que você estuda será maior, a glória dentro do teu ministério será maior. Não adianta ficar olhando para o que já passou, para o que já aconteceu, porque a glória do Senhor, aleluia, ela será maior nesse tempo presente que você está vivendo. Então, Ageu é usado por Deus para encorajar aquele povo ali naquele momento, naquela hora. E o povo começa a despertar, o povo começa a ser encorajado. Só que no meio desse processo e desse propósito se levanta pessoas. Vocês talvez já devem ter conhecido a história de Neemias, né? Neemias foi responsável por reconstruir os muros, que os muros significa proteção, né? As cidades antigas, elas tinham muros grandes que simbolizavam proteção, significava proteção. Só que a reconstrução do templo ela foi dada a responsabilidade para Zorobabel, para Josué, o sumo sacerdote. E no meio dessa reconstrução se levantam pessoas para tentar impedir. O rei Ciro, que tinha levantado esse decreto, ele acaba falecendo. E quem assume o trono é o rei Dário. E no início dessa reconstrução, no meio dessa reconstrução, a Bíblia diz que o povo começa a escrever para o rei Dário e envia para ele um relatório e dizia que o povo hebreu, o povo de Judá, era nação rebelde, que ia se levantar contra o império deles mesmo, contra muitas nações, que era para ele olhar nos registros históricos dos reis,
para eles verem quem era a nação de Israel. Tudo isso o inimigo com o intuito de paralisar o grande projeto de Deus na vida do povo de Jerusalém. Talvez o inimigo ele tenha apelado nesses dias e tenha até difamado o teu nome, caluniado o teu nome, tenha inventado coisas a teu respeito, mas ninguém pode impedir, irmão, o agir de Deus e o propósito de Deus, porque agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Aí a Bíblia diz que o rei Dário, até no presente momento, ele manda parar a reconstrução daquele templo, gerando tristeza no povo de Jerusalém, que é a hora que entra os profetas e começa a encorajar o povo, começa a levar uma palavra de Deus, começa a levar ânimo. E eu venho aqui nesse dia como um profeta para te trazer ânimo, para te trazer, aleluia, esperança e te dizer: Deus ele é contigo nesse projeto, Deus ele é contigo nesse processo, ele é contigo nesse propósito. Continua firme, continua fazendo a vontade do Senhor, porque o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles encorajavam o povo, sabe? E eles diziam: olha, não olha para as dificuldades não, Deus ele falou que seria conosco. Deus começa a dar visões ao profeta Zacarias e Deus começa a mostrar o sumo sacerdote Josué e o inimigo tentando apontar o erro dele, Deus lavando as vestes, aleluia. Eu creio que Deus tem lavado as nossas vestes, aleluia, com o seu sangue, e o inimigo das nossas vidas, ele não vai conseguir nos acusar, ele não vai conseguir colocar o dedo na nossa cara e dizer é pecador, é falho, porque há um sangue sendo derramado, há um sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E no processo dessa reconstrução, o povo sendo encorajado pelos profetas, eles voltam e começam a reconstruir aquele templo. Eles voltam e começam novamente a reconstruir, mesmo com o decreto sendo o contrário, mesmo com o decreto batido e assinado pelo rei Dário, dizendo que eles não podiam mais continuar, mas eles são encorajados pelos profetas. Talvez tenha decretos, mas deixa eu te dizer uma coisa, a última palavra ela vem do Senhor. E os profetas começaram a profetizar, os profetas começaram a falar do amor de Deus lá, e que Deus seria com eles, e que a glória seria maior, e que era para eles ter coragem, ter ânimo, ter atitude, fazer mesmo, porque era um projeto que Deus determinou sobre a vida deles, e decreto nenhum humano vai impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. E aí eles voltam a fazer, e isso chega até os ouvidos do rei Dário novamente. Só que aí o sacerdote ele é encorajado a falar com o rei Dário, fala: olha, o teu pai, o rei Ciro, aí, ele bateu um decreto e ele nos ordenou a voltar do exílio para reconstruir esse templo para o nosso Deus. E aí é onde o rei Dário ele pede o livro das crônicas e vê que o rei Ciro realmente tinha batido esse decreto. É onde ele autoriza o povo novamente a voltar e cede todos os recursos. Sabe, irmão? Por mais que o inimigo ele tente impedir, não tem condições, porque, aleluia, a nossa promessa ela nasceu no coração do Senhor, e quando ela nasce no coração do Senhor, o inimigo das nossas vidas ele não toca, ele não mexe. Por mais que em alguns momentos da nossa trajetória parece que está tudo desmoronando, tudo dando errado, parece que não vamos conseguir concluir a obra que o Senhor nos deu, mas aí é que Deus entra com a graça, com a providência e com a ação. E aí o rei Dário ele permite, o povo começa a reconstruir aquele templo, aleluia, e começa o templo a ganhar forma, a ganhar vida. Mas sabe, irmão, o mais importante é que Deus disse ao profeta, falou: olha, e eu habitarei nesse templo, aleluia. Irmão, toda obra que Deus nos dá não vai adiantar de nada se ele não vir e não habitar dentro dessa obra, sabe? Todas as obras que o Espírito Santo de Deus nos dá, é Deus falando: e eu vou habitar no meio de vocês. Lembra de Moisés? Deus fala: Moisés, vai na frente com o povo. Aí Moisés fala: não, Senhor, nós só iremos sair daqui se o Senhor estiver conosco. Irmãos, toda obra que o Espírito de Deus ele coloca em nosso coração, se não tiver a presença do Senhor, não tem como, aleluia, eu concluir. Primeira coisa, aquela obra ela é concluída porque ela nasceu no coração do Senhor. Toda obra, todo projeto
que nasce no coração de Deus, não tem como não dar errado. Sabe quem é que pode impedir o agir de Deus sobre os projetos que Ele colocou no nosso coração? Somos eu e você. Então, a primeira coisa é que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quando um projeto ele nasce no coração do Senhor, por mais que tenha lutas, por mais que tenha dificuldades, ele vai ser concluído porque nasceu no coração de Deus. A soberania de Deus, ela é intocável. Ninguém toca na soberania de Deus, ninguém toca naquilo que Deus ele já determinou sobre as nossas vidas. Mas aí é onde é que entra a nossa vigilância e aí é o momento que a gente precisa vigiar. Porque a nossa mente, ela muda demais, ela oscila demais. Então, hora eu estou bem, hora eu estou mal, hora eu acredito nas promessas do Senhor, hora eu desanimo das promessas do Senhor. E sabe, a gente precisa estar com a nossa fé aqui, porque a gente precisa entender quem colocou essa obra no nosso coração, quem colocou esse projeto dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que aquilo que Deus ele coloca dentro de nós, aleluia, talvez você não tenha o recurso, talvez você não tenha dinheiro para concluir o projeto, talvez você não tenha força, você não tenha pessoas para estar do teu lado, irmão, mas você tem Deus, cara, e isso que é importante. Quando Deus ele coloca algo dentro de nós, se a gente entender esse processo e começar a trabalhar dentro desse processo, Ele envia o recurso, Ele envia as pessoas certas, Ele envia tudo aquilo que está faltando. Então o que a gente precisa entender é que primeiro eu preciso colocar a mão, eu preciso fazer algo, eu preciso ir para cima, eu preciso tentar, porque se o povo não tivesse tentado, não teria como eles concluir algo, né? Mas primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho Deus. Segundo, que eu preciso me posicionar e começar a trabalhar. Então é aí que o cenário ele é mudado. Quando o povo ele começa a trabalhar naquela obra, quando o povo ele começa a se dedicar àquela obra, Deus ele vem e manifesta o seu amor, ele começa a enviar os recursos, mas o mais importante é quando ele diz que a sua glória, aleluia, que a presença dele estaria ali naquele ambiente. Então, quando a presença de Deus ela está no ambiente, quando a presença de Deus ela está no projeto, meu irmão, não tem como dar errado. Então, o povo, ele conclui aquela obra, acho que, se não me falha a memória, no 6º ano, ou é no 2º ano do reinado de Dário. E aí agora o rei Artaxerxes, ele envia o sacerdote Esdras para Jerusalém. E interessante que a trajetória de Esdras para Jerusalém foi uma trajetória muito, muito de fé. Ele sabia que a trajetória e o caminho era muito complicado, mas em nenhum momento ele pediu ao rei guardas, ele pediu ao rei soldados para o acompanhar. Ele ia com mais alguns irmãos de Jerusalém. E ele falou, eu creio num Deus que é todo poderoso e eu não vou pedir soldados ao rei para me acompanhar, senão ele vai duvidar do poder do meu Deus. Então é o seguinte, vamos aqui proclamar um jejum de 3 dias, se não me falha a memória. E eles jejuam. E no meio do caminho Deus guarda eles até Jerusalém, nada toca neles, ninguém toca neles. Sabe, irmão, ele estava com medo. Eu confesso para vocês que todos os projetos que o Senhor nos dá, muitas das vezes gera medo no nosso coração. Mas o medo, ele não pode nos parar. O medo, ele não pode paralisar o projeto que Deus ele entregou em nossas mãos, sabe? E aí ele toma uma atitude de fé, ele jejuma, ele coloca nas mãos do Senhor e Deus guarda. Deus guarda eles durante todo aquele caminho, e eu creio que Deus está te guardando durante todo esse caminho, durante toda essa trajetória. Irmão, havia ciladas e emboscadas no caminho, mas Deus livrou. E eu creio que Deus está te livrando de emboscada e de ciladas, e você não vai cair nessa, porque você tem Deus como guarda, você tem Deus como guia, você tem Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E aí o sacerdote Esdras, ele chega dentro de Jerusalém com a lei do Senhor escrita. O templo já estava concluído, a obra já estava finalizada. E aqui é um grande ponto importante que eu quero tratar com vocês, porque, irmão, quando você conclui algo que Deus colocou no seu coração, a nossa natureza pecaminosa, ela é algo terrível.
Ela é algo que, se a gente não cuidar, a gente acaba se entregando a ela, né? O povo conclui aquela obra debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita luta, concluiu debaixo de muita dor, de muito esforço, de muito sacrifício, e a mão do Senhor era com eles, né? Isso que era mais importante. Mas quando eles concluem o projeto, é aqui que eu quero entrar. Quando a promessa ela é cumprida, quando a providência do Senhor ela é manifestada, e quando você consegue concluir o propósito de Deus, né? E aí agora é a hora que a Bíblia diz que quando Esdras ele chega em Jerusalém e que ele leva a lei do Senhor, e ele começa a ler a lei do Senhor no templo, e a Bíblia diz que o pecado já tinha acessado novamente o povo, que eles se casaram com mulheres estrangeiras, e não poderia, porque essa era uma ordem de Deus, né? E aí eles pecaram, erraram, falharam mais uma vez. Como eu já falei, eles foram exilados por causa da desobediência. E aí mais uma vez eles desobedecem. Então o que é que eu quero tratar com vocês? Olha, tudo que eu falei é profético e vai se concretizar na tua vida. Mas pelo amor de Deus, quando isso se concretizar, continua firme, sabe? Continua obedecendo. Eu já vi situações de pessoas serem abençoadas, de concluir um grande projeto e se afastarem dos caminhos do Senhor, se afastarem da presença de Deus. Deus, ele vai cumprir na tua vida o que Ele te prometeu, e quando isso acontecer, aí é que você tem que ficar mais vigilante ainda, sabe? A morte, ela não é o fim, né? A morte, ela não é o fim. Não teria sentido a gente viver aqui e tal, e passar por tanta luta, tanto sofrimento, e depois acabou, pá. Não é o fim. Jesus, ele nos prometeu uma vida eterna, e a promessa que está sobre as nossas vidas. Mas estou falando de promessas terrenas, e quando você conseguir concretizar, sabe, irmão, continua firme. Tu conquistou tua casa, tu conquistou teu carro, tu conquistou tua faculdade tão sonhada, tu tá em um bom trabalho, mas, irmão, tudo isso só foi possível por causa do amor de Jesus contigo. Tudo isso só foi possível porque Ele se entregou numa cruz por mim e por você. Tudo isso só foi possível alcançar porque havia uma promessa divina sobre a tua vida, sobre a minha vida. Tudo que a gente conquistou e tem conquistado é por causa do grande amor de Deus, é por causa da misericórdia do Senhor. Então, irmão, nada mais justo do que eu retribuir para o Senhor, pelo menos com obediência, né? Guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Quando o sacerdote ele chega ali e lê a lei, ele se entristece. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, ele começa a se humilhar diante da presença do Senhor e começa a pedir perdão. Sabe, irmão, se você, por algum momento, depois que você conseguiu vencer, que você conseguiu concluir a obra, você se desviou, você se afastou dos caminhos do Senhor, ainda há esperança, sabe? Faça como Esdras, rasgue a sua veste. Quando eu estou falando de veste, não é para você sair por aí arrancando roupa, não. É rasga o teu coração, arranca, sabe? Tira de dentro de você todo o pecado, tira de dentro de você toda a ira, todo o rancor, toda a tribulação, arranca, sabe? Arranca de dentro de você tudo aquilo que te impede de chegar mais perto do Senhor, tudo aquilo que impede o teu coração de glorificar a Deus, tudo aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor, sabe? Arranca hoje, toma uma decisão de fé e de atitude no teu coração e arranca isso de dentro de você, sabe? E eu tenho certeza que Deus, ele vai te perdoar, ele vai te direcionar novamente, ele vai estabelecer um caminho novo para você, para onde você deve trilhar, sabe? A Bíblia diz que sempre se apresenta nas nossas vidas dois caminhos, mas ele sempre vai nos levar para o erro, para o pecado e no fim para uma morte eterna. Mas Deus nos apresenta outro caminho que parece estreito, difícil, mas ele nos leva à vida eterna, sabe? Tudo aquilo que vem fácil, irmão, ele vai fácil. Portanto, irmão, escolha Jesus, escolha viver a tua vida com Cristo. Eu não acredito em um evangelho de conto de fadas, vem aí vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, irmão. Se você analisar a Bíblia, a palavra do Senhor, você vai ver que há dificuldades, há processos, mas há cumprimento de promessas sobre a vida de todos
que estão dentro desses registros históricos da palavra do Senhor. E não vai ser diferente na minha e na tua vida. Mas sabe, aí ele Esdras rasga sua veste e ele começa a orar, começa a chorar diante da presença do Senhor em favor do povo, em favor daqueles que tinham pecado, que tinham mais uma vez errado, falhado. E aí ele chama o povo, ele chama aqueles homens que tinham se casado com mulheres estranhas e eles fazem uma aliança com todos eles e começam a chorar e prantear. E eles fazem aliança e eles voltam e falam: isso acaba hoje, a gente vai baixar aqui um decreto e vai devolver as mulheres para suas famílias e vamos tirar o pecado do nosso meio. Deus está nos chamando hoje para tirar o pecado do nosso meio, sabe? Para tirar as falhas do nosso meio, para tirar o erro do nosso meio, sabe? A caminhada e a jornada, ela é muito difícil, mas eu tenho certeza de que Deus ele sempre vai nos dar habilidade e estratégias para a gente vencer tudo aquilo que tenta todos os dias nos afastar da sua presença. E a gente vai conseguir, porque Ele será conosco. A Bíblia diz que eles tomam essa atitude, eles tomam essa decisão e eles mudam. E aí, meu irmão, não há como impedir o trabalhar de Deus dentro daquela cidade, dentro daquele templo que foi reconstruído. Deixa eu te dizer uma coisa: quando tu conseguir arrancar tudo isso que talvez hoje te impede de Deus manifestar algo mais tremendo, mais extraordinário sobre a tua vida, você vai ver a mão forte do Senhor, aleluia, em todos os projetos que você tiver, em todos os teus sonhos. Quando eu falo isso, eu não estou aqui dizendo que você não tem Deus, eu não estou aqui dizendo que você é pecador, é falho, que você não merece, não é isso. Eu estou dizendo que todos nós carregamos coisas que muitas das vezes não agradam ao Senhor. E por muitas das vezes vai precisar de um confronto e de alguém que fala: olha, é necessário mudar. Esdras foi essa pessoa para aquele povo. Olha, vocês estão tendo tudo, estão tendo glória, estão tendo a presença de Deus, mas vocês ainda precisam mudar nisso aqui. Sabe, irmão? E aquele povo entendeu e decidiu mudar. E é para isso que o Senhor nos chama, né? Uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. E nesse processo de reconstrução, quando eles terminam o templo, aí Esdras vem, porque a palavra de Deus, ela ainda não estava lá dentro. Então ele traz a palavra, sabe? A palavra para acessar, a palavra para tocar no meu e no teu coração. É através da palavra que tudo se concretiza, tudo se transforma, que tudo muda, que tudo se renova, que tudo é libertado. Por isso, nesse dia de hoje, nessa oportunidade, eu profetizo sobre a tua vida que Deus, aleluia, Ele vai habitar no meio dos teus sonhos, no meio do teu projeto. E palavra, aleluia, não vai faltar na tua vida. Palavra de orientação, palavra de amor, palavra de cura, palavra de transformação, de renovação. Amém? E que Deus ele possa te abençoar com toda sorte de bênção, que Deus ele possa te encorajar, que Deus ele possa te guardar no meio desse processo de reconstrução, que todos os levantes do adversário caiam por terra sobre a tua vida, que a tua mente esteja em Deus, que o teu foco esteja no Senhor. Não olha para as dificuldades, não olha para as tentações, continua focado, continua olhando para Cristo, porque essa grande obra vai ser concluída. Seja como Neemias, sabe? Quando Tobias e Sanbalate se levanta para impedir eles de reconstruir o muro, ele fala: olha, diz para eles aí que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Você não pode parar. Deus, Ele conta comigo e Ele conta com você. Seja encorajado, seja tocado pela presença do Espírito Santo e que Deus te abençoe. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essa orientação que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelos sonhos e projetos que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Senhor, abençoa cada vida que vai ser tocada por esse vídeo, que vai ser abençoada com essa palavra. Cada vida que através desse vídeo, Senhor, vai tomar uma orientação diferente, vai tomar um rumo diferente. Sua mente vai mudar, sua conduta vai mudar, sua postura vai mudar, Senhor. Eu te peço, Jesus, alcança eles
cada mente, em nome de Jesus, Pai. Guarda os teus filhos para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço, tamo junto.